Janeiro de 1988. O inverno em Modena foi o mais triste que eu já vi. A Giulia chegava da fábrica da Ferrari em silêncio absoluto. Não havia gritos, não havia discussões sobre turbinas. Havia apenas resignação. O velho Enzo Ferrari estava muito doente, morrendo aos poucos em sua casa em Fiorano, e a escuderia parecia estar morrendo junto com ele. Mas enquanto a Itália chorava, Nengrará, algo assustador estava nascendo. Eu fui ao lançamento do novo carro da McLaren. Quando puxaram o lençol sobre o MP4, houve um suspiro coletivo no salão. O carro era baixo. Absurdamente baixo. O projetista Gordon Murray tinha feito o piloto deitar no cockpit para abaixar o centro de gravidade. E atrás dele, o motor Honda V6 Turbo não era apenas um motor. Era uma joia da engenharia japonesa, compacto, eficiente e com uma potência que beirava a brutalidade. Ayrton Senna estava lá, vestindo o macacão vermelho e branco pela primeira vez. Ele olhava para o Alain Prost não como um companheiro, mas como um alvo. Eu entrevistei o Ayrton naquele dia. Alan disse, com uma calma que me deu arrepios, esse carro não foi feito para competir. Vira Lotta. Ele foi feito para dominar. E eu vou ser o dono dele. Ali, antes mesmo de ligarem os motores. Eu mandei um telex para o Galvão, esqueça o campeonato de construtores. 1988 será um duelo privado entre dois homens. E o resto do grid vai ser apenas cenário. Mar, Jacarepaguá. O calor do Rio de Janeiro derretia o asfalto. A estreia do Senna na Cléron, em casa. A pressão sobre ele era física. O Brasil parou. O Piquet, agora na Lotus amarela, estava sofrendo. O carro dele, o Lotus 100 toneladas. Era uma banheira rígida que torcia o chassi nas curvas. O Nelson me disse no paddock, vira-lata, esse carro é um caminhão. Eu vim para Lotus para ser campeão e me deram um trator. Mas o drama foi todo do Senna. Na volta de apresentação, a alavanca de câmbio da McLaren quebrou. Travou na primeira marcha. O Ayrton, em pânico, levantou o braço. A largada foi abortada. Ele correu para os boxes para pegar o carro reserva. O regulamento era cinzento sobre isso. Ele largou do box, voando baixo. Ele ultrapassou metade do grid na primeira volta. O público estava em êxtase. Era o show que todos queriam, mas a política. A política é fria. Na volta 31, a bandeira preta foi mostrada desclassificado. Troca de carro ilegal. O Senna parou nos boxes, furioso. O Ron Dennis, chefe da McLaren, tentou argumentar, mas não teve jeito. O Prost venceu a corrida com o braço para fora do cockpit, tranquilo. Ali, o Senna aprendeu a primeira lição de 88, ser rápido não basta. Você precisa ler o livro de regras melhor que o seu inimigo. O campeonato começou com 1-0 para o brasileiro. E a montanha que ele teria que escalar ficou muito mais alta. Noku. Spado. O que aconteceu na qualificação de 1988 não foi esporte. Foi metafísica. O Ayrton entrou na pista e começou a virar tempos que não faziam sentido. Ele era 1 segundo mais rápido que o Prost, depois 1,5 segundos, depois 2 segundos. O Prost estava no mesmo carro. Eu conversei com o Senna naquela noite, no apartamento dele em Mônaco. Ele estava com o olhar vidrado. Ele me disse, vira-lata, eu não estava dirigindo conscientemente. Eu estava em outra dimensão. O túnel não era um túnel, era apenas luz. E o vai ó dias. Ele entrou em um estado de fluxo tão profundo que se assustou e voltou para o box tremendo. Mas no domingo, Quida, o Senna liderava com 50 segundos de vantagem. A McLaren pediu para ele diminuir o ritmo. Ele perdeu a concentração. Na curva Porsche, antes do túnel, ele bateu.
Um erro bobo. Um erro de amador. Ele não voltou para o box. Ele saiu do carro e caminhou direto para o apartamento dele. Trancou a porta e chorou. A Giulia me ligou de Modena preocupada. Ele quebrou, vira-lata. A mente dele quebrou? Eu não sabia responder. Aquele foi o fundo do poço. Mas foi ali na solidão daquele apartamento que o Senna decidiu que nunca mais perderia o foco. Ele renasceu das cinzas de Mônaco como uma máquina de guerra. O verão europeu chegou e o Alain Prost mostrou por que o chamavam de professor. Ele sabia que não tinha a velocidade bruta do Senna em uma volta. Então ele focou no ritmo de corrida. Na França e no México, o Prost deu uma aula. Ele acertou o carro para economizar pneus e combustível, enquanto o Senna, ainda mordido por Mônaco, tentava ser rápido o tempo todo e destruía o equipamento. E ouvia a dinâmica na garagem da Mecron mudar. O Prost trazia os mecânicos para o lado dele com jantares e conversas calmas. O Senna ficava debruçado na telemetria com os engenheiros da Honda. Eram duas tribos. O Galvão Bueno me perguntava todo domingo quem tem o melhor motor hoje. A resposta era sempre a mesma: a Honda diz que são iguais. Mas o Senna recebe os motores que giram mais alto. Ou o Piquet, assistindo de camarote na sua Lotus lenta. Me disse uma frase profética em Paul Ricard: o Alain é inteligente. Mas o Ayrton é obcecado. A inteligência tem limites. A obsessão não. O Piquet estava certo. O Prost venceu na França. Mas ele sabia que estava lutando contra uma força da natureza que não cansava. Não dormia e não aceitava o segundo lugar. Silverstone, Julho, Chovia, Katowice. O cenário perfeito para a virada. A McLaren do Prost estava inconduzível. O francês, que odiava a chuva perigosa, desistiu mentalmente. Ele parou nos boxes e abandonou a corrida dizendo que não valia a pena. Morrer por isso. O Senna. O Senna correu como se o asfalto estivesse seco. Foi uma demonstração de superioridade humilhante. Ele venceu de ponta a ponta. O Nigel Mansell. Com uma Williams sem motor turbo, eles usavam o Jada aspirado naquele ano. Uma carroça. Fez um milagre e chegou em segundo, levando a torcida inglesa à loucura. Mas a imagem que ficou foi a do Piquet. O Nelson, com a Lotus amarela, arrastou aquele carro horrível até o quinto lugar. Ele saiu do cockpit e mal conseguia andar. Ele me disse: vira-lata. Eu estou pilotando cego de um olho e com um carro que torce. Mas eu não vou deixar esses moleques esquecerem quem eu sou. 1988 não era o ano do Piquet. Mas a dignidade dele em lutar no meio do pelotão era algo que só quem entendia de corrida valorizava. Agosto de 1988, o telefone tocou de madrugada em Modena. A Giulia atendeu e começou a chorar silenciosamente. Enzo Ferrari tinha morrido. A Itália parou. Não foi a morte de um homem. Foi a morte de uma ideia. O Drake, o homem que construiu o maior mito do automobilismo, tinha partido. O GP da Itália em Monza, semanas depois, foi um velório a céu aberto. A McLaren tinha vencido todas as corridas até ali. Eles eram imbatíveis. O Senna liderava com tranquilidade. Parecia que a McLaren ia estragar a homenagem ao comendador. Mas, faltando 2 voltas, o impossível aconteceu. O Senna foi dar uma volta no retardatário Jean-Louis Schlesser. O Schlesser errou a freada, travou as rodas e bateu no Senna. A McLaren parou. O autódromo explodiu. Gerhard Berger e Michel Alboreto, as 2 Ferraris, cruzaram a linha em primeiro e segundo. Foi o único GP que a McLaren perdeu no ano. A Giulia estava nos boxes, chorando abraçada aos mecânicos. Ela me disse: isso não foi sorte, vira-lata. O velho estava lá em cima, empurrando o carro do Schlesser. Foi o momento mais espiritual que eu já vivi em uma pista de corrida. A ciência explica tudo menos Monza 88. Portugal, setembro,
O clima de colegas de equipe acabou. Na reta principal do Estoril, o Senna espremeu o Prost contra o muro de concreto a 290 km/h. O Prost não tirou o pé. Mas depois da corrida, ele estava branco de raiva. EU estava na coletiva de imprensa. Prost pegou o microfone e disse: se ele quer o campeonato tanto assim a ponto de morrer, ele pode ficar com ele. A amizade acabou ali. O Senna, com aquele olhar distante, disse que era apenas corrida. Mas todos nós sabíamos que não era. Era uma declaração de guerra. Galvão Bueno estava tenso. Ele sabia que o Brasil idolatrava o Senna, mas aquela manobra foi perigosa. Eu escrevi na minha coluna: o Senna não tem medo da morte. E ele usa isso como arma contra quem tem. O Prost tinha filhos, família, vida fora da pista. O Senna só tinha a vitória. Essa simetria de valores era o que tornava o duelo tão fascinante, tão aterrorizante. Japão Sasuga, a decisão. O Senna precisava vencer. Ele fez a pole position. Tudo estava pronto. As luzes ficaram verdes. O Senna soltou a embreagem e o motor morreu. O carro deu um tranco e parou. O grid inteiro passou por ele. O Prost sumiu na frente. EU estava na cabine e viu o desespero do Galvão. O Senna caiu para a 14ª posição. A reta de Suzuka é uma descida. O Ayrton soltou o freio, fez o carro pegar no tranco e saiu em perseguição. Mas ele estava lá atrás. O título parecia perdido. O Prost já estava contornando a primeira curva. Ou o que se seguiu foi a maior primeira volta da história. O Senna passava 2, 3 carros por curva. Ele estava possuído. Ele não guiava o carro. Ele agredia a pista. O motor Honda gritava como se fosse explodir. A Giulia, assistindo pela transmissão vertical no box da Ferrari. Me disse depois, ele estava pilotando com raiva, vira-lata. E um piloto com raiva o bate, ou faz milagre. Na metade da corrida, começou a chover. A chuva do Senna, o Prost na liderança. Começou a ter problemas com o câmbio e a cautela natural dele na chuva apareceu. O Senna vinha tirando 2 segundos por volta. Na volta 28, na reta principal. Senna saiu do vácuo do Prost. Ele passou a McLaren irmã como se ela estivesse parada. O Senna levantou o braço antes da bandeirada. Ele começou a chorar e a gritar no rádio. Mas não eram gritos de alegria. Eram gritos de descarrego. Ele dizia que via Deus na chuva de novo. Quando ele cruzou a linha, campeão mundial, o Brasil explodiu. EU corri para o pódio. O Ayrton estava exausto, em transe. Ele tinha vencido o melhor piloto da história Prost com o mesmo carro. Saindo de 14º lugar, foi a prova definitiva. O Piquet veio cumprimentá-lo friamente. O reinado tinha mudado de mãos. O Brasil tinha um novo rei e ele não era deste mundo. Temporada de 88 terminou como a mais dominante da história. A McLaren venceu 15-17 no Senna era campeão. Mas enquanto eu arrumava as malas em Suzuka para voltar para a Itália, senti um peso no ar. Era turbo tinha acabado. A partir de 1989, os motores seriam aspirados. A brutalidade de 1.200 cavalos seria proibida. Mas algo mais tinha acabado, a inocência. A guerra entre Senna e Prost tinha deixado cicatrizes profundas. Eles não se falavam mais. A garagem da McLaren tinha um muro invisível. Voltei para Modena e encontrei o pequeno Matteo dormindo. A Giulia me abraçou e disse: prepare-se, vira-lata. 1989 vai ser feio. O Pro não vai aceitar a derrota e o Senna não sabe parar. Ela estava certa. 1988 foi o ano da perfeição, mas foi o último ano de paz. O que viria a seguir seria a guerra mais suja e espetacular de todos os tempos? E eu estaria lá para contar.